upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you... Programa David Erling, Momento Saúde, com apoio da Unimed Vales do Taquari Rio Pardo. Hoje o assunto é vacinação infantil. Nós estamos falando com o pediatra, Dr. João Paulo Vaian. Já falamos antes sobre o calendário da vacinação e agora nós vamos falar sobre a participação de agentes sociais, os clubes, como o Rotary Club, que foi, me parece, bastante importante nesse processo da erradicação da poliomielite. Há como erradicar essas outras doenças que as vacinas estão tratando? Ou isso ainda é uma utopia, um sonho? Não. A grande maioria das doenças preveníveis por vacina, elas são passíveis de erradicação. Tá? Um exemplo recente que a gente tem, recente que eu digo, são 20 anos de história, né? Com relação ao hemófilos, que é uma bactéria causadora de pneumonia, de meningite, né? E era uma bactéria que, quando eu comecei a trabalhar, era extremamente preocupante os quadros causados por ela, que levavam à mortalidade infantil, e que hoje, né, essa bactéria ela praticamente não existe mais, né? Então já não, quando tu vai tratar uma pneumonia, uma meningite, tu já não pensa mais nessa bactéria em função da erradicação dela em campanhas de vacinação, né? Com relação aos clubes de serviço, como o Rotary, lá foram extremamente importantes no mundo inteiro, né? E com certeza a participação deles foi fundamental, né? E ainda hoje é fundamental em algumas campanhas, né? E como, né, a gente já falou antes, né? Milhões de vidas foram salvas em função dessas campanhas de vacinação. Ok. Atualmente, a vacinação da gripe é o que tem atraído mais a atenção do público, talvez porque pela divulgação de casos novos ou de vírus novos que estão acometendo aí em algumas partes do mundo. Me parece muito rápido, ou muito rápida a forma como se providenciou uma vacina para um vírus que surgiu, ou que pelo menos virou popular há pouco tempo. Os médicos, os químicos estão mais rápidos, ou isso já era conhecido e nós que não sabíamos ainda aqui? Bom, com relação ao vírus da gripe, né? Então, na verdade, a vacina contra o vírus da gripe ela já existia. Tá? O vírus da gripe ele é um vírus, a gente chama, é um vírus mutante. Ele tem uma capacidade muito rápida de mudar, de se modificar, de se adaptar ao meio, né? Então, em função disso, surgem novas cepas ou novos tipos de vírus. Então, na verdade, como tu já tem toda a vacina, a estrutura da vacina pronta, fica muito fácil tu desenvolver uma vacina específica para um vírus que tu já conhece, tá? Que seria do H1N1. Tá? A vacina da gripe, ela é modificada todos os anos. Tá? Eles pegam os 3 tipos principais de vírus que estão circulando no mundo inteiro e a partir desses 3 vírus se desenvolve uma vacina. Tá? E aí a vacina é distribuída no mundo inteiro. E foi o que aconteceu com o H1N1. Né? Ele surgiu lá pelo ano de 2008, 2009 e já no ano de 2010, 2011 já se tinha a vacina contra esse vírus. Né? Então, isso mostra o quê? Que é extremamente importante a vacinação contra a gripe, né? E também repetir a vacina todos os anos, porque tu vai ter, primeiro, tu vai ter uma queda na produção de anticorpos depois dos 6 meses, e segundo, tu vai ter o surgimento de um novo vírus. Né? Então, hoje em dia, tu sabe que se tu repetir anualmente a vacinação contra a gripe, tu acaba muitas vezes tendo proteção cruzada inclusive contra esses vírus novos que estão surgindo. Doutor, precisa conscientização principal principalmente dessas pessoas que da meio teoria da conspiração, na verdade, de que ainda existe a ideia de que o governo possa ter criado alguma coisa para eliminar parte da população.
E isso a gente percebe na dificuldade que os profissionais da saúde têm em vacinar, né, os grupos prioritários. Né? Muita gente querendo vacina e muita gente não querendo a vacina. Como se explica isso ou como se faz as pessoas se vacinarem? Né? E aí não são só as crianças, os adultos também. Os mitos, né, ou os medos que envolvem a questão da vacina são históricos, né? Inclusive pela origem, né? Se tu pegar o nome vacina, vem de vaca, que as primeiras vacinas elas foram desenvolvidas pelo soro, né, retirado de vacas, né, para produzir a vacina contra a varíola. E já nessa primeira vacinação, já houve até inclusive interferência da igreja, dizendo que a vacinação seria pecado. Né? Então, e de lá para cá vem surgindo vários mitos relacionados à vacina. Com relação à vacina da gripe, né, ela é uma vacina extremamente segura, tá? Ela é feita com o vírus morto, então ela não tem capacidade, não tem a menor capacidade de produzir gripe, né? Então a gente ouve muito, eu fiz a vacina, 2 ou 3 dias depois eu estava gripado. Isso é mais uma relação casual, não que tenha relação com a vacina. Muito disso se deve ao fato de que se inicia um pouco tarde a campanha de vacinação para a gripe. O ideal é que ela seja feita ainda em março, né? Antes de começar a surgir os casos de gripe e de resfriado. Então, como nós estamos num período em que surgem muitos resfriados e quadros virais, o pessoal acaba associando a aplicação da vacina com o quadro viral que essa pessoa já iria desenvolver, né? Isso é uma coisa importante. A gripe, ela por si só, ela é extremamente grave, ela causa um quadro febril, febre elevada, dores no corpo, muita tosse e com uma grande chance de causar pneumonia, principalmente em crianças, né, de faixa etária pequena, criança abaixo de 2 anos e nos idosos. Então, isso é extremamente importante, essas campanhas de vacinação da gripe, em função dessas complicações que ela pode ter. Tá? E a escolha para colocar entre os grupos prioritários de crianças pequenas, né, menores de 2 anos e também idosos e pessoal da área da saúde é em função das reações que eles podem ter se adquirirem a gripe? Exatamente. O ideal seria que toda a população fosse vacinada, porque como a gente comentou, a chance de tu eliminar um vírus de uma população é a vacinação em massa, tá? Como por uma limitação do ponto de vista financeiro, inclusive de número de doses, porque tu não conseguiria doses de vacina suficiente para vacinar toda a população, se seleciona grupos onde esse vírus, onde o vírus da gripe, ele pode causar maior complicação. Então, que seriam as crianças dos 6 meses aos 2 anos, gestantes, né? Profissionais da saúde, em função da disseminação com a população que eles trabalham, e nos idosos, né? E com relação ao que tu colocaste, com relação ao famoso mito de que o governo mandou fazer a vacina nos velhinhos porque queria acabar com a população, isso não tem o menor fundamento, né? Sim. O que se observou nessas campanhas de vacinação de idosos é que houve uma diminuição no número de internações por gripe, por pneumonia, e isso acarretou uma economia muito grande para os cofres do governo, né? Então, tem dados que mostram assim, em torno de 5 a 8 bilhões de reais que foram poupados nos últimos anos, né, em função da diminuição das internações por gripe e pneumonia nessas faixas etárias onde ela é mais agressiva. Certo. E isso evita até daqui um pouco de chegar no hospital, ter que estar no hospital, adquirir uma nova bactéria, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco, até por falta de cuidado próprio, ou enfim, pelo ar, por consequência, né? Então, se está em casa, está tratado, não tem esse tipo de problema. Exatamente, né? Eu acho que o grande enfoque da medicina hoje é tu investir na prevenção, né? Onde tu tiver que tratar uma doença, principalmente a nível de hospital, a chance de tu ter uma complicação sempre vai ser maior, né?
Certo. E a população está preocupada, as mães, os pais chegam ao seu consultório, ao hospital com os filhos, preocupados se estão em algum caso de resfriado, de gripe mesmo, se é o H1N1, o H3N alguma coisa, N2, o H7, N9, né? Exatamente. Então, principalmente em função do que ocorreu há 2 anos atrás, com o surgimento do H1N1, né? Houve, a partir daí, uma conscientização, né, da população, principalmente em função da divulgação pela mídia, né, uma preocupação maior com o vírus da gripe, né, extremamente importante, né? Inclusive a gente vê campanhas, né, hoje, né, em termos de prevenção, campanhas simples como lavar as mãos, cuidar da higiene das mãos, o uso do álcool gel. A gente já vê bebês pequenos na escolinha com 2, 3 anos, eles chegam no consultório e já querem passar álcool gel nas mãos. Então, esse tipo de conscientização da população, ele só traz benefícios, né? Então, eu acho que o grande avanço da medicina é esse, tu prevenir, né? E já começar desde pequeno, né? Então, os pais, eles chegam na consulta preocupados com o vírus, preocupados com a vacinação. Nas consultas do pediatra ou do médico, sempre o tema vacinação faz parte de um bom momento da consulta, né? Então, surgimento de vacinas novas, né? Então, extremamente importante divulgar e se falar sobre vacinas. O conceito da prevenção parece estar na moda, como se eu falasse, é importante isso daí, porque nós temos hoje a presença das agentes nas ruas, né, nas comunidades, também os ESF e as unidades de saúde parece que estão deixando os postos, deixando os pontos, os consultórios e indo até a comunidade. Isso é um avanço, parece, dos últimos anos, que vai ter resultado daqui a alguns anos também, né, doutor? Exatamente, né? O segredo é esse, é tu prevenir, né? E vamos pegar, por exemplo, na população infantil, uma criança, um bebê. Hoje em dia, tu sabe que boa parte das doenças do adulto, né, principalmente o que a gente está vendo hoje, essas doenças cardiovasculares, né, tu tem condições de prevenir elas na infância. Então, o segredo é esse, né? Desde pequeno, fazer o acompanhamento, né, ou na rede pública, ou nos consultórios, abordar o tema vacinação, né, prevenção, alimentação, né, ou seja, né, buscar uma vida saudável, né? E tu vai buscar uma vida saudável, tu prevenindo doenças, né? E não tu tratando doenças.